Oi! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai adorar e vai entender muitas coisas que vão fazer muito sentido na sua vida. Ana, muito obrigada. É um prazer. Obrigada a você pelo convite. Imagina, é uma alegria ter você aqui. A Ana Carolina Rego é nutricionista. Ela tem doutorado em Ciências Biológicas com ênfase em Neurociências pela UFRJ. Ela estuda há muito tempo a relação do nosso corpo, do nosso cérebro com açúcar. Como o açúcar entra no nosso corpo e a gente fica muito louca e sempre quer comer mais. E aí ela me mandou um texto muito legal e eu falei, gente, a gente precisa gravar um vídeo para explicar para as pessoas como isso funciona. Porque, Ana, como você me contou, mesmo que a gente tenha comido já a nossa refeição, a gente está completamente satisfeita, sempre cabe um doce. Parece que é impossível não comer um docinho, e aí a gente come um pedacinho, e aí é difícil comer pouco, e aí a gente quer comer tudo, e quer comer a barra inteira. Por que acontece isso com a gente? Eu acho que é interessante a gente falar que quando a gente pensa em comportamento alimentar, a gente tem dois grandes controladores, né, do nosso comportamento alimentar. Então, um que a gente... que é o mais conhecido, que é o que controla a nossa fome, a nossa saciedade, então o que faz a gente buscar a comida e que faz a gente interromper uma refeição. Basicamente é isso, que envolve vários hormônios. E tem um outro sistema que é predominantemente cerebral, a gente chama de hedônico, que é o que gera o prazer. E é ele que faz a gente fazer nossas escolhas e formar nossas preferências alimentares. Esses dois sistemas são muito integrados no cérebro. E o sistema que desenvolve essa preferência pelo açúcar é o que controla, então, que é o sistema de recompensa, é o que controla, então, essa questão do prazer. A maioria das coisas que a gente consome, que a gente compra no mercado, eles são ricos em açúcares e gorduras, porque justamente o açúcar há muitos anos é usado como um grande conservante, assim como o sal. Então ele é importante nos produtos processados, né, industrializados. É por isso que quase todo alimento, mesmo salgado, tem açúcar na composição? Exato, porque ele é usado como um conservante. Esses alimentos que atraem... As pessoas brincam muito assim, quando me dá vontade de comer uma coisa, nunca é uma folha de alface. É sempre um bolo, um doce, um chocolate. É porque ali dentro tem açúcar e gordura, normalmente. Exato. E isso que atrai o nosso cérebro gosta desse tipo de combinação, é isso? Essa combinação faz com que a gente libere um neurotransmissor, né, que é uma substância que sinaliza, né, que permite que as células do cérebro sinalizem, conversem entre elas. E tanto a gordura quanto o açúcar, ela estimula a liberação que a gente chama de dopamina, que é essa substância. E é a dopamina que é o principal neurotransmissor que sinaliza o prazer, né? Por exemplo, os outros alimentos, uma salada, uma proteína, alimentos que não têm açúcar e gordura não liberam dopamina? Então, isso é importante a gente falar. Eles liberam dopamina. Também. A questão do sistema dopaminérgico no cérebro é que ele é um sistema preditivo. Então, ele é como se ele tentasse prever o que vai acontecer. Então, ele gera como se fosse um valor de recompensa. Então, se você come alimentos variados, porque assim, a alimentação em geral, ela tem uma liberação de dopamina basal. Então, a gente está sempre liberando dopamina. Principalmente porque se você está com fome e você sacia essa necessidade, isso automaticamente te gera um certo prazer. Então, se você tem uma alimentação, uma dieta variada, a chance de você continuar liberando mais dopamina ou você manter um nível mais alto de dopamina é maior. Então, se você começa a fazer uma dieta muito restritiva, uma dieta muito monótona, corta alguns grupos de alimentos, quanto mais monótono for, menos dopamina você vai liberar. Então, menos prazer automaticamente você vai sentir. E aí, a hora que você não aguentar mais essa restrição, você vai exagerar quando entrar um alimento doce, por exemplo. Exatamente. Um chocolate, um alimento com gordura e... Olha que interessante. O momento que você se permitir entrar em contato novamente com isso que te gere prazer, a liberação de dopamina, né, essa explosão, essa onda de dopamina vai ser tão forte que aí você vai perder o controle, porque vai ser maior do que você, né? Então, veja bem, não é por acaso que quando a gente faz uma dieta restritiva, a gente fica louca pelos alimentos que a gente classifica como proibidos ou engordativos, né, que eu odeio quando a gente classifica os alimentos assim, porque você não está variando a sua alimentação e o seu cérebro vai pedir mais dopamina. Exato, é isso? Ele vai em busca disso, né? Porque o hedonismo, né, que é esse prazer, é evolutivo. Então, por exemplo, quem tem anedonia, que é a ausência de prazer, tem depressão. A gente não vive sem ter prazer, né? Não vive.
porque a vida fica... Aí você adoece. Exato, e aí você busca outros mecanismos de prazer. Então, por exemplo, normalmente, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, é comum terem relatos de trocas de compulsão. Então, antes a pessoa tinha uma compulsão por um determinado alimento ou um grupo de alimentos. E aí, quando ele diminui fisicamente o volume, né? E também agora a gente já sabe que altera também o sistema de recompensa quando você mexe no trato gastrointestinal. Então, essa sinalização também é alterada. Então, essas pessoas tendem a buscar outros tipos de compulsão. Então, muitas desenvolvem alcoolismo, ou vício por compras, vício por sexo, vício por jogos. Porque é o cérebro procurando a dopamina. Exato. Procurando prazer. Exatamente. A gente precisa de dopamina. Então, Ana, qual é a orientação? Porque, claro, veja bem, a gente não tá aqui dizendo pra vocês que você tem que comer um monte de chocolate todos os dias para liberar um monte de dopamina e ficar feliz da vida. Óbvio que não, como ela explicou. Em excesso vai fazer você perder o interesse pelos outros alimentos saudáveis. Exato. Né? E em excesso também é importante a gente falar que hoje em dia existe, alguns pesquisadores chamam de vício por comida, e eu prefiro chamar de vício alimentar, porque é o comportamento que se torna viciante, não o alimento ou o indivíduo em si, né? Então é importante a gente falar que se a gente consome, estimula esse sistema em excesso, a gente começa a ter alguns sintomas que são um pouco... que são parecidos, né? Exato. E são muito desagradáveis para quem sente, porque eles fazem a gente perder o controle, fazem a gente pensar na alimentação o tempo todo. Então, são alguns indícios de que a gente está superativando esse sistema de recompensa e liberando dopamina em excesso. Então, por isso que alguns pesquisadores fazem um paralelo com o vício alimentar. Então, eu acho que é importante a gente dizer que existe sim esse tipo de comportamento, a gente pode desenvolver, mas é importante a gente falar sobre o consumo de açúcar e sobre essa questão do vício, mas não de uma forma de estigmatizar a pessoa que sente isso. Mas é importante para a gente entender como é que a indústria alimentícia usa isso para nos atrair cada vez mais a consumir mais esse tipo de alimento. Para a gente encerrar, Ana, qual é a orientação então? Como para quase tudo na vida, é uma alimentação variada? Variar a alimentação e se permitir também consumir quando... Em momentos que te peçam aquilo, porque a alimentação é muito cultural, é muito social. Então, quanto mais você restringir, principalmente por essas questões socioculturais, maior vai ser o seu impulso compulsivo quando você entrar em contato novamente com esse alimento. Então, que a gente possa desfrutar de uma sobremesa um dia que a gente vai jantar fora, num dia especial, Exato. Sem culpa, com prazer, porque aí você não vai viver em restrição e o dia que você se permitir uma barra de chocolate, você vai ter que devorá-la inteira. A gente sempre fala aqui no canal, várias nutricionistas já disseram essa mesma frase. Toda restrição gera compulsão. E tem uma base neuroquímica para isso. Não é à toa essa frase. Não é à toa, não é, não é coisa da nossa cabeça, não é achismo. É estudado, comprovado. Então, assim, não pensa que é bobagem, que você é fraca porque você não consegue se controlar. Se você passa por isso, essa restrição total, e depois você se descontrola, não é que você é fraca, é que você está passando por tudo isso que ela acabou de explicar. Exatamente. Então, a gente precisa repensar essa nossa relação com restrição, compulsão, restrição e exagero, né? Exatamente, é fundamental. E essa restrição pode não ser só de um grupo, né? Mas pode ser uma restrição mesmo calórica. E aí o corpo busca energia. Então a densidade energética dos alimentos é que faz a gente ser atraído para eles, não é só o sabor. Porque vários trabalhos mostram que mesmo sem o sabor, só tendo a caloria, as pessoas são atraídas por esses alimentos. Então a gente busca energia porque a gente precisa para nossas atividades cotidianas. Então se a gente restringe muito, automaticamente a gente vai querer buscar principalmente esses alimentos de alto teor energético. Ana, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Eu acho que tudo isso que você explicou e contou pra gente ajuda muito a gente a entender esse funcionamento. E, de novo, como eu sempre falo aqui, se você sente alguma relação difícil com a comida, se você tem dificuldade de se controlar diante da comida, procure uma ajuda especializada, procure um profissional qualificado, né? Porque tem tratamento, você pode melhorar muito a sua relação e ter uma relação muito mais tranquila na sua vida toda.
tá bem? Um beijo enorme, obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Imagina, eu que agradeço. Beijo, gente, até a semana que vem.